Capítulo 14, o Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Fazer progredir. Impulsionar ao progresso ético, moral e espiritual. Eis a grande tarefa que todos nós precisamos estar imbuídos diante daquilo que nos foi conferido em educar uma criança, criar um filho, uma filha, é de grande responsabilidade para todos nós. Saber oferecer a eles bons sentimentos de amor, saber valorizar, cada um deles valorizarem o seu ponto positivo, corrigir seus pontos negativos, procurar se aperfeiçoar, procurar treinar nas atividades do dia a dia, naquilo que realmente impera para a nossa necessidade de crescimento espiritual. Ou seja, é um conjunto de fatores que todos nós temos que estar bem envolvidos para realizarmos o melhor em prol daqueles que recebemos como filho. E é de uma responsabilidade enorme receber esses rentezinhos como filhos, porque eles estão dentro de um corpinho suave, sutil, frágil, delicado, necessitado do nosso amparo, do nosso carinho, do nosso afeto, para que eles possam desenvolver bem e como precisam. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Nós estarmos na Terra, nós estarmos caminhando aqui na Terra, passando por determinados processos dentro dos nossos lares, entre os familiares, assim como existem famílias maravilhosas que a gente fala assim, por que eu não estou nessa família? Também existem aquelas famílias que você fala assim, graças a Deus que eu estou bem longe. Ou seja, dentro do nosso raciocínio humano, sempre da gente fazendo esse paradoxo, né, de entender que tem que estar sempre entre os bons e não entender que aqueles que ainda não são tão bons precisam de ajuda, é a nossa grande dificuldade. Mas é por isso que nós temos que ver na doutrina espírita que todos esses pontos são importantes, porque é nessa diversidade de situações que nós vamos crescer. Às vezes, dentro do mesmo grupo familiar, tem aquele tio que vive com a esposa maravilhosamente bem, tem aqueles filhos maravilhosos, os outros nem tanto. Tudo isso faz parte de um grande processo de aprendizado para que a gente possa se aperfeiçoar, se melhorar e poder crescer espiritualmente falando. É por isso que todos nós que estamos aqui, nesses momentos de reflexão que nós temos que passar aqui na Terra quando estamos encarnados, precisamos aprender a olhar para nós, para os nossos sentimentos, para o nosso coração e procurar entender a importância de realizarmos o bem onde quer que estivermos. Procurarmos entender a importância de fazermos com que prevaleça o sentimento de amor onde quer que estivermos. Porque entre os familiares tem aqueles que são muito simpáticos, aqueles que naturalmente se gostam, tem aqueles que são mais ou menos e tem aqueles que se detestam. Brigam naturalmente. Mas não querem entrar um estranho no ninho para separar a briga, para tomar partido de uma ou da outra briga, porque eles vão se unir e vão contra o estranho. Coisas estranhas das famílias. Então, nós precisamos entender bem isso. Existem aqueles que tomam as posturas das mais diversas, das mais diferentes, e tem aqueles que tomam as posturas que são as mais compatíveis com a nossa necessidade de evolução. Procuremos, pois, aprender a valorizar os nossos bons sentimentos, a valorizar as oportunidades que nós temos na vida, para
criarmos afeições realmente úteis, construtivas, boas, que no longo da nossa existência vai estar trazendo para nós os benefícios necessários para a nossa evolução. Façamos, pois, o melhor para que o melhor nos procure. Então, quanto mais oferecemos o melhor para os nossos familiares, mais angariaremos simpatia. E quando nós vamos entender essa questão familiar, como Jesus explica-nos, temos que também entender que nossos familiares é toda a humanidade. Bom, com isso, não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, sim, os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que, depois, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo mesmo sangue, ou pelo sangue que vamos estar ali. Todos nós teremos, todas as famílias têm isso, tem aquele amigo, aquela amiga fora do lar, que é aquela pessoa que faz bem você estar junto, faz bem você estar conversando, faz bem você estar próximo. Isso faz um grande diferencial para todos nós. Procurarmos estar lado a lado com os nossos companheiros, procurarmos estar lado a lado com os nossos semelhantes. Com isso, nós estaremos fazendo-nos do nosso dia a dia, da nossa posição diária, seres melhores, seres mais condizentes com as nossas realidades. Precisamos colocar em prática os bons ensinamentos, precisamos colocar em prática os ensinamentos de amor e de paz. Precisamos colocar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, as realizações que nós precisamos para a nossa existência. E é por isso que todos nós que estamos dentro do nosso processo evolutivo, de passar pelas provas e pelas expiações, procuremos compreender as ideias diferentes do outro, entender que ele é uma pessoa, que ele ou elas são pessoas diferentes e que nós vamos caminhar juntos, pensando mais ou menos parecido, ou às vezes diametralmente oposto, mas sabendo ser amigos, sabendo ser companheiros, sabendo ser aqueles que encaram a adversidade do dia a dia com naturalidade e vivenciam melhor que tem do relacionamento humano, de saber conviver, de saber construir uma relação positiva. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Dentro da pluralidade das existências, dentro do padrão de sentimento que todos nós procuramos colocar em nossas vidas e nossos ideais, é onde nós vamos procurar fazer com que a gente cresça aprendendo a conviver com quem pensa diferente de nós. Mas também nós não podemos esquecer que aquela repulsão que existe entre irmãos pode ser bem tratada quando a gente usa, no caso, algumas homeopatias, no caso, a grande antagonismo de ideias dentro de um lar é derivado do sifilinismo energético. Não é a sífilis de sangue que você vai pegar, vai medir no exame de sangue. Mas é um padrão mental, tal qual o das pessoas que tiveram ou que têm sífilis. Então, a gente tem nas terapias naturais um grande auxiliar para o nosso processo evolutivo, um grande auxiliar que vai nos ajudar a nos aperfeiçoar, a nos melhorar. Depende da gente saber colocar em prática os ensinamentos do Cristo, depende de nós começarmos a procurar aprimorar os nossos sentimentos segundo aquilo que Jesus nos ensinou, segundo aquilo que Jesus trouxe para nós. Quanto aos irmãos que se repelem, a gente já disse que pode ser tratado, e logicamente que aqueles que são muito amigos sempre vão procurar ser mais amigos. O fator adoecimento que existe para criar a repulsa, os atritos, as confusões entre os familiares, é porque já existe, logicamente, a pendência, aquela aresta a ser aparada entre os familiares. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes
se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, nossos familiares, e a gente vai naturalmente se distanciando deles, a família vai crescendo, as pessoas vão se distanciando, e alguns vão, de alguma forma, procurando manter contato, procurando estar mais unidos. Logicamente que são grupos de espíritos mais afins, são grupos de espíritos mais próximos, mais amigos, mais companheiros. E todos nós que estamos caminhando aqui, precisamos desse aprendizado, precisamos desse entendimento. Que quanto mais amigos nós formos, mais próximos nós estaremos, mais nós caminharemos juntos. Aqueles que estão mais afastados, aqueles que estão mais distantes, afetivamente falando, eles vão ter dificuldade de caminhar no mesmo processo evolutivo espiritual. Um vai mais para frente, outro não. Mesmo aqueles que são muito afins, também têm certas diferenças, mas pelo menos já tem interação melhor de sentimento entre eles. O que todos nós precisamos fazer é procurar interarmos-nos para que todos nós estejamos sempre com os corações mais voltados para a prática do bem, para a prática da fraternidade legítima que deve existir em todos os nossos corações. Portanto, vamos procurar colocar em prática os sentimentos de amor, vamos procurar colocar em prática os sentimentos de caridade e fraternidade, para que todos nós consigamos, ao longo da nossa existência, aperfeiçoarmos e depurarmos os nossos sentimentos. Evitar que as famílias se destruam já nesse momento, já nessa fase aqui da Terra, para que todos possam caminhar juntos, estabelecendo metas de construção e de evolução necessárias ao nosso processo evolutivo. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqui está bem claro para nós que ele estava se referindo à interação dos sentimentos daquelas pessoas. Todos estavam ali para ouvi-lo, todos estavam ali porque gostavam de ouvir Jesus e até, podemos dizer, o amavam. E quando a sua família chega, ela passa a fazer parte daquele grupo de família, de familiares espirituais, que se uniam ao Mestre, que trabalhavam com o Mestre e que procuravam fazer o melhor, uns pelos outros, ao lado do Mestre. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual. Então, mais uma vez fica repetido aqui para a gente poder entender bem, que ele estava mostrando que eram os laços do Espírito. E aquelas pessoas, quando seus irmãos chegam e veem ele falando, e ouvem ele falando para os outros, quem é minha mãe, quem são minhas irmãs, quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Também era uma lição para os seus irmãos, para eles entenderem que eles não eram donos dele, e que ele tinha um sentimento muito maior do que eles pudessem imaginar. Ele gostava de todos indistintamente. Ele amava todos indistintamente. É por isso que todos nós precisamos aprender a valorizar as nossas oportunidades, a procurarmos aprimorar os nossos sentimentos, para que consigamos sair vencedores dessa vida. Assim como Jesus mostrou ali para as pessoas que ali estavam todos seus irmãos, todas as suas irmãs, porque faziam a vontade do Pai, ele também fez-nos convite para sermos seus irmãos. Precisamos fazer a vontade do Pai. Procuremos então colocar em prática esses ensinamentos, esse valor maior para a nossa existência. Eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, que, de maneira alguma, haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe parecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, logicamente que sua mãe era um ser especial que ele sempre procurou mostrar
a grande responsabilidade, o grande sentimento de carinho que ele tinha por ela, e ela por ele. Então, ali naquele momento, ele trouxe-nos a lição imortal de que todos nós somos filhos de Deus, de que todos nós somos irmãos. E mais, para fortalecermos esses laços de irmandade, precisamos aprender a sermos úteis na seara do Pai, para que todos nós, trabalhando-nos, unindo-nos no ideal superior, consigamos construir para o longo das nossas existências futuras um bálsamo de paz, de harmonia e fraternidade por onde passarmos, pelos caminhos da nossa existência, pelo caminho da nossa vivência de cada momento, de cada dia. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos lares. Muita paz, muita luz para todos nós.